Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no ano 2023, a nossa primeira campanha do ano, né, que vai ser agora em fevereiro. Ano passado nós tivemos várias campanhas e essas campanhas, cada uma que aconteceu, foram muito importantes. Nós tivemos uma devolutiva muito grande de cada uma dessas. E tudo que nós vivemos ano passado, ele deu origem a essa primeira campanha que a gente tem no ano, tá? Hoje nós temos aqui a doutora Ábina Vieira. Ela é médica oncologista clínica do grupo Oncoclínicas de São Paulo. Ela trabalha também no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e é membro do grupo de pesquisa em saúde da população negra da Faculdade de Medicina da USP. A doutora Ábina é mineira, mas está há 5 anos aqui já em São Paulo, tá? E o que ela vem para falar com a gente hoje é uma coisa, Ábina, que a gente identificou durante as nossas campanhas, principalmente quando a gente fez Outubro Rosa e o Novembro Azul, que a gente notou que era muito pouco falar de câncer só nessas datas, tá? A gente viu a necessidade que eles tinham para falar de outras situações, outros cânceres, né? E aí justificou a gente ter colocado, né, já usar o mês de fevereiro, que tem o Dia Mundial do Combate ao Câncer, né, a prevenção ao câncer, e a gente já usou isso para falar do câncer, mas de uma forma geral. O câncer de uma forma sistêmica, né, que a gente aborde todos os sistemas e não só a mama, né, e a parte masculina, a próstata e tudo mais, tá? Estamos muito felizes, esperamos muito por esse dia, por esse contato contigo, tá? E agora a apresentação é toda sua, fique à vontade, tenho certeza que eles vão adorar essa apresentação. Hoje nós não estamos com a chat, né? A gente está numa webinar, mas a gente vai fazer por eles as perguntas, tá? Fica à vontade, Ábina. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a doutora Denise e a todos, a Luciana, que não perdeu a paciência comigo. Vida de médico é muito corrida, então a gente finalmente conseguiu uma data e um horário que fosse possível, e agradeço o convite, e eu adoro falar sobre isso, e eu acho que a gente precisa desmistificar o câncer, né? No sábado eu estava numa live com o grupo Oncoguia, né, e a Luciana Holtz, que é a presidente do grupo, colocou algumas palavras que, quando você pergunta para as pessoas sobre o câncer, o que elas lembram, né? E a maior parte era em relação a sofrimento. Então, era morte, sofrimento, perda, tristeza, e o câncer não é para ser sobre isso, né? Por isso que o tema da minha aula é prevenção e cura, porque é uma doença que pode ser curável. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu começo com a estimativa do câncer, né, para o biênio 2023-2025, que o INCA atualiza a cada 2 anos. Então, nos próximos 2 anos, aí serão 704 mil novos casos no Brasil, sendo o câncer de pele, não melanoma, o câncer mais comum no mundo, né? E todo o resto da estatística descarta o câncer de pele não melanoma, que são cânceres simples que você faz a cirurgia e tira, e baixíssimo risco da metástase e do paciente evoluir a óbito ou até sequelas por aquela doença. Então, a gente descarta esses cânceres de pele e, com isso, a gente tem, para as mulheres, 244 brasileiras terão câncer esse ano e 239 mil brasileiros terão câncer esse ano. Essa é a estimativa do Instituto Nacional do Câncer.
né? E pela primeira vez nessa estimativa, o câncer de mama, ele se tornou a neoplasia mais frequente. Então, ela superou o câncer de próstata e atualmente no Brasil é o câncer que mais incide na população brasileira. E aí nos homens próstata e depois câncer de intestino e reto, que a gente tem visto aí na mídia, alguns famosos que colocaram isso em pauta. E depois o câncer de pulmão. E o que a gente vê quando olha para essa imagem? Que são doenças que a gente tem rastreio e prevenção, né? Então, câncer de mama, a gente tem o Outubro Rosa, o câncer de próstata, a gente tem o Novembro Azul, intestino e reto. Tem o Setembro Verde, que propõe a colonoscopia, pulmão, né? Em todo maço de cigarro vem uma campanha falando sobre a importância de não fumar. Então, são doenças que são evitáveis e preveníveis, né? E aí, só reforçando, então, próstata e mama como líder, e mama, pela primeira vez, superou o número, a incidência em relação à próstata no país. Então, é uma doença bastante incidente, mas felizmente é uma doença que eu posso prevenir, né? E só para a gente introduzir, assim, para vocês entenderem o que é o câncer, né? Então, assim, para início, não é uma doença única, né? A gente chama tudo de câncer, de neoplasia maligna, porque ela tem o mesmo racional biológico, que é o quê? Ela é causada pela divisão celular descontrolada, né? Nossas células estão sempre dividindo ao longo da vida, é por isso que a gente cresce, é por isso que o cabelo cresce, é por isso que a gente se transforma, as mulheres menstruam, as unhas crescem, porque as células estão em divisão. E nessa divisão celular, eu tenho mecanismos para proteger e para matar aquelas células que em algum momento sofrem alguma mutação e ficam errôneas em relação à célula inicial. Só que o câncer não, o câncer é a célula mais inteligente da natureza. Então, essa célula cancerígena, ela perde a capacidade de morrer e ela se replica indefinidamente. E nisso, ela ocupa o espaço das células boas. Ela mata as células boas, porque ela rouba nutrientes, ela faz novos vasos sanguíneos para receber aquele aporte de nutrientes, ela sai de onde ela nasceu, que são as metástases. Então, são células muito, muito evoluídas. E aqui, só um esqueminha para entender melhor isso, que são as marcas registradas do câncer, né? São os hallmarks do câncer, que é justamente isso. A célula sofre uma instabilidade genômica, ou seja, um dano no DNA dela naquela divisão, e ela começa a se dividir indefinidamente. Então, ela tem uma imortalidade replicativa, ela tem uma angiogênese, que é aquela formação de novos vasos sanguíneos para receber o aporte, e aqueles fatores que deveriam levar à morte dessa célula, normalmente no organismo, eu não tenho, porque essa mesma célula suprime esse fator. Então, ela tem uma resistência à morte cerebral, a morte celular, e com isso eu tenho uma ativação e invasão e metástase. E esses sinais, eles são proliferativos, eles são sustentados, é como se eu desse um peteleco num dominó que está enfileirado. A partir do momento que a primeira pecinha cai, isso vai até que algo externo bloqueie, né? E esse algo externo em que a gente entra. O câncer é uma doença multidisciplinar, então é um oncologista, clínico, cirurgião oncológico, o enfermeiro navegador, radioterapeuta, para bloquear essa célula que não para de morrer. Então, aqui só outro esquema, eles replicaram isso em laboratório. Então, a gente tem aqui à esquerda as células normais numa plaquinha de Petri de laboratório, e quando eu dou ali a comidinha para elas, são sinais positivos, eu tenho essa divisão celular.
e quando eu não dou nada, quando eu diminuo esses sinais replicativos, a célula continua igual, 2 célulazinhas não se dividem. A célula cancerígena, não, independente, ela pode ter um sinal positivo ou negativo, ela vai ter essa divisão celular. Ela não precisa do ambiente para isso. E aí, isso é o acúmulo de mutações. É importante a gente entender isso, porque eu costumo falar que quem viver suficientemente vai ter algum tipo de câncer. E não é para assustar ninguém, né? Isso todo mundo fala, parece que agora a gente tem mais câncer, doutora, o que está acontecendo? Todo mundo que eu conheço tem algum caso na família, ou conhece alguém. A gente, de fato, tem mais número, né? A estimativa tem aumentado, mas, por outro lado, a mortalidade tem reduzido, a estimativa tem aumentado tanto porque eu tenho como diagnosticar, coisa que antes a gente não tinha, e também por causa do estilo de vida que mudou muito, a gente vai ver isso na sequência, mas isso daqui do acúmulo de mutações é muito importante, porque a gente está vivendo mais. Então, a estimativa de vida da população mundial aumentou muito. Enquanto nos anos 40, 50, as pessoas não chegavam aos 50 anos, agora as pessoas no Brasil, a estimativa é de 76 anos para as mulheres, 73 anos para os homens, e no mundo, mais de 80. Então, quanto mais eu vivo, mais essa célula fica predisposta a ter mutações, né? Então, ela vai acumulando essas mutações ao longo da vida, e isso, em algum momento, é a peça de dominó que faltava cair. Então, o fato de a gente ter mais casos hoje em dia está ligado a uma coisa natural do envelhecimento humano. Então, não é necessariamente ruim, né? Então, ali só para a gente lembrar, são células mutantes, né? E aqui eu trouxe só um esquema mais técnico, mas, novamente, só para entender como funciona o tratamento do câncer, né? Então, se as células estão sempre se dividindo, e é isso que faz com que uma célula seja cancerígena e outra não, né? Porque ela para de morrer e continua se dividindo indefinidamente, eu tenho que bloquear essa divisão. E eu uso justamente as fases desse ciclo celular, que é o que a célula usa para se dividir, para atacar essa célula, né? Então, quanto mais rápido uma célula se divide, mais sensível ela vai ser à quimioterapia, né? Então, assim, por que cânceres do sangue são muito sensíveis à quimio? Leucemia, linfoma, são células que se dividem muito, muito. E eu consigo curar os pacientes só com quimioterapia, né? Outros cânceres são muito sensíveis, testículo, ovário, então são cânceres que a quimioterapia por si só já é capaz de erradicar aquela doença. Agora, cânceres que a doença se divide mais lentamente, a quimioterapia, a radioterapia por si só não consegue sozinha deflagrar aquela doença, eu lanço mão da cirurgia, entre outras coisas, né? Então, aí a quimioterapia, ela justamente nessas fases do ciclo celular, ela foi descoberta totalmente por acaso, como muitas descobertas mundiais, né? Foi após a Primeira Guerra Mundial, a partir do gás mostarda. Então, eles viram que as pessoas que eram expostas àquele gás faziam uma queda de imunidade, né? Uma hipoplasia sanguínea. Então, eles falaram, então, posso começar a usar isso para matar aquelas células que estão se dividindo muito numa leucemia, num linfoma, né? Tanto que a quimioterapia começou inicialmente nos cânceres de sangue, né? E aí, a partir da década de 60 e 70, com o conhecimento dessa divisão celular e de onde
os medicamentos poderiam agir, que a gente começou a ter um maior desenvolvimento de drogas. E aqui eu faço uma ressalva, né? Felizmente, a gente não tem só quimioterapia para tratar o câncer, né? Então, a gente tem uma coisa que revolucionou o tratamento de muitas doenças, né? Principalmente melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, câncer de pulmão, de rim, bexiga, entre outros. Agora a gente está trazendo para vários cânceres, mama, que é a imunoterapia, né? Então, quando a gente lembra lá daquelas marcas registradas do câncer, uma das coisas é suprimir o sistema imune, né? Porque se eu suprimo o sistema imune, o câncer se desenvolve mais. E a imunoterapia faz justamente o contrário. Ela tira o freio do sistema imune para o sistema imune ficar ativo e ele próprio combater o câncer. Então, felizmente, a oncologia é uma das áreas que mais tem crescido, né, ao longo dos anos. Também outra coisa que eu falo eu não tenho tanto tempo assim de oncologia, mas existe uma oncologia quando eu fiz residência, e existe uma oncologia agora, e vai existir outra oncologia daqui a 5 anos, né? Porque são muitos congressos ao longo do ano e muitas atualizações, e nossos pacientes têm vivido muito mais. A gente transformou uma doença que era incurável numa doença crônica. Os pacientes convivem com essa doença, como pressão alta e diabetes. E aí, a maioria, né, na quimioterapia dos agentes, eles têm uma janela estreita, né, de dose terapêutica, né? Então, por isso precisa de um médico para manejar os efeitos adversos, entre outras coisas. E é uma combinação de drogas, porque eu preciso pegar aquelas células em várias divisões ao mesmo tempo. E aí eu entendo por que ela dá os efeitos colaterais que dá, por que cai o cabelo, por que pode dar diarreia, porque ela vai trazer mais efeitos adversos naquelas células que estão mais ativas, né? E elas podem ser oferecidas em vários cenários, né? O cenário neoadjuvante é quando eu faço a quimio antes da cirurgia, uma paciente com câncer de mama, por exemplo, então eu dou a quimioterapia, eu reduzo aquela doença e depois eu opero. O cenário adjuvante, ao contrário, quando eu opero primeiro e depois eu dou a quimioterapia. E qual que é o intuito disso? Você tirou a doença, por que você vai dar a quimio? Justamente por ser um câncer, uma neoplasia maligna, eu tenho que reduzir o risco dessa doença recidivar no momento. Então, eu pego todas as célulazinhas que porventura tenham se espalhado na circulação, né? Ou pode ser um tratamento definitivo, a gente consegue curar o câncer só com químio, né? Alguns casos de linfoma, leucemia ou colo de útero, cabeça e pescoço, quando eu associo com a radioterapia, o paciente nem precisa fazer cirurgia para estar curado. E cenário paliativo, que é quando a doença já não tem mais perspectiva de cura, mas eu consigo controlar tanto o sintoma, eu consigo diminuir a mortalidade, aumentar a sobrevida do meu paciente. Esse é o cenário paliativo. Né? E ali, só mais uma vez, o rosinha é o tamanho daquele câncer, né? Vamos dizer assim, e o intervalo necessário para o paciente se recuperar, né? Uma coisa que eu falo muito com os pacientes é que eles sempre têm que ter uma reservinha para receber uma quimioterapia, porque eu vou queimar aquela reserva, né? E se ele não tiver aquela reserva, eu vou queimar o paciente, né? Então, muitas das vezes, o tratamento quimioterápico, por mais que ele seja indicado para a doença, ele pode não ser indicado para o paciente, porque eu não posso fazer mais mal do que bem para o meu paciente, né? Às vezes essa conversa com o paciente, com a família é difícil, ainda mais na nossa cultura latina, que fica sempre aquela sensação de que deixou de oferecer algo, deixou de dar o tratamento. Mas não é isso, tudo que é dado ou não oferecido ou não indicado é pensando no paciente, no melhor para aquele paciente. E aí, se ele não tem aquela reserva, se ele está debilitado, o suporte clínico sem a quimioterapia ou sem o tratamento direto da neoplasia, muitas vezes é o mais indicado. E a gente vai fazendo ciclos e a doença vai reduzindo até que não tenha mais doença, que essa é a nossa intenção.
E aí a gente chegou na melhor parte, né? Que são os fatores de risco. Então, assim, o título da aula era prevenção e cura, né? Então, o melhor remédio é o quê? Prevenir, né? Porque deixar para ter um câncer eu posso evitar. Tem dados da OMS que falam que até 40% de todos os cânceres do mundo, todos os casos de câncer do mundo, podem ser evitados com controle de fator de risco. Isso é muita coisa, né, gente? Então, uma coisa que os pacientes sempre perguntam no consultório é: doutora, tem algum remédio para evitar o câncer? Tem vários, tem vários. E a gente vai ver aqui, mas não é um remédio que toma pela boca, né? E aí ele já não quer, né? Então, quais são esses remédios? Aí aqui já está claro, né? Favor do oncologista é o cigarro, né? O cigarro é o maior carcinogênico que existe, né? Então, naquela via lá de carcinogênese que a gente viu no início, que as células vão acumulando mutação, o cigarro, ele faz isso, ele acelera esse acúmulo de mutações, né? Então, alguns pacientes chegam falando: doutora, mas eu nunca fumei e descobri um câncer. Talvez se você tivesse fumado, você teria descoberto antes, né? Então, assim, cânceres são alguns fatores de risco. E a predisposição genética, hereditária, ou a predisposição pessoal também do paciente, não necessariamente precisa ter algo que venha da família, ajuda nisso. Mas acumular os fatores de risco acelera essas mutações e a doença, né? Então, não fumar é sempre a melhor opção. E isso vale para tudo, vale para vape, né, que é o cigarro eletrônico, que está super famoso, vale para narguilé, vale para qualquer tipo de tabaco. E ele é responsável pela maioria dos casos de câncer, não só de pulmão, bexiga, mama, intestino, rim, estômago, cabeça e pescoço. Então, assim, cigarro é o top 1 de fator de risco. O outro fator de risco é o álcool. Saiu também um estudo agora, foi atualizado. Não tem dose segura de álcool. No estudo fala isso, que nenhuma dose é segura. Qualquer dose de álcool aumenta o risco de acúmulo de mutação. Porém, o estudo faz uma ressalva que entende que somos animais sociáveis. Vivemos numa sociedade e o beber socialmente faz parte disso. Então, se você bebe socialmente, tudo bem, controla todos os outros fatores de risco, você vai ter esse fator de risco e tá ok. Agora, qualquer excesso é acima, mas lembrando que by the book, né? O que o artigo fala não tem nenhuma dose segura também de bebida alcoólica. E aqui, muito interessante, só coloquei, a gente está aqui comemorando, né, o dia 4 de fevereiro, que é o combate mundial ao câncer, mas eu botei esse de um outro dia, que é o dia 16 de novembro, que é o dia de não fumar, e o benefício que a gente tem. Eu estou falando do câncer, mas a gente tem benefício para tudo quando para de fumar. Então, em 48 horas que não coloca um cigarro na boca, melhora o olfato e o paladar. Em 72 horas, a respiração fica mais fácil. De 2 a 3 semanas, eu tenho uma melhora da circulação e maior desenvoltura para a caminhada. 1 a 9 meses, eu diminuo a tosse, a fadiga e a falta de ar. Em 1 ano, eu reduzo o risco de doença coronariana para metade, né? Cigarro também é o número 1 de fator de risco para doença cardiovascular, né? Para infarto e derrame. Em 5 anos, eu reduzo o risco de câncer de pulmão, de boca, de garganta e de esôfago pela metade. É muita coisa. É muita coisa. Isso com uma coisa que depende de ninguém, assim, né? A gente tem grupos de tabagismo que ajudam o paciente, pode lançar mão de medicação, de terapia, entre outras coisas, mas a principal fator que faz com que alguém deixe de fumar é a vontade. Isso já está mais do que determinado. Não adianta eu encaminhar o paciente para o grupo de tabagismo, para o grupo de apoio, iniciar uma medicação que vai ajudá-lo na abstinência, se ele não quiser. Nada disso vai ser efetivo. Então, esse é o nosso principal fator de risco, que é o que a gente
tem que combater número 1. E a gente vem para a comida, né, gente? A gente é o que a gente come, né? Então, não tem como falar de uma doença degenerativa, né, que é um acúmulo de mutações, sem falar de alimento. Então, ali a gente tem, de um lado, comidas muito boas, né? Hambúrguer, a batatinha, o hot dog, cachorro-quente, o salame, e do outro lado, comidas também boas, né? Salmão, abacate, a cenoura, brócolis. Então, assim, a gente tem estudos que mostram isso, são estudos claros, e cada vez tem saído mais estudos. Alimentos multiprocessados aumentam o risco de câncer, principalmente câncer de intestino, né? Câncer de estômago, entre outros. O que são alimentos multiprocessados? Alimentos já estão prontos para comer. Não existe você abrir uma carne e que dura 6 meses no congelador e colocar ela no micro-ondas, ela está pronta. Comida de verdade não foi feita para durar 6 meses, né? Então, se a comida dura mais do que deveria, é um alimento multiprocessado. Então, embutidos, enlatados, a regra é desembalar menos e descascar mais, né? Então, a gente tem um estudo que mostra que eles achavam, como tem a predisposição genética para o câncer, que as japonesas tinham uma proteção para o câncer de mama que as americanas não tinham. Mas aí eles colocaram uma japonesa para morar nos Estados Unidos. E elas começaram a ter o mesmo risco, a mesma taxa de câncer de mama. Uai, o que está acontecendo? Não é genético, né? É o quê? É estilo de vida, tá? É o que você consome. Então, lá eles começam a comer embutido, enlatado no café da manhã, né? E não para mais. Aí é donut e muffin e bolinho do resto do dia. Então, o estilo de vida te protege muito mais do que a sua herança genética, né? Então, alimento multiprocessado. O paciente sempre pergunta, doutora, então não posso comer uma feijoada. Não, que isso? Eu não proíbo ninguém de comer feijoada, né? Primeiro que no Brasil fazer uma coisa dessa é pecado, eu acho, é um sacrilégio proibir alguém de comer feijoada. Não tem nenhuma proibição, mas é tudo bom senso, né? Quer sair para comer um hambúrguer? Tá, você não vai comer hambúrguer todos os dias, né? A cada 2 semanas, uma vez no mês, se muito. Criança que está aprendendo a comer ali. E criança aprende tudo que a gente ensina, né? Corta em casa. Não vai ter, só vai comer na festinha ou na casa do coleguinha, né? Então, é a mudança desse estilo de vida. É o que você faz na rotina que vai impactar. Proibido mesmo, é só o cigarro. Então, aqui só reforçando, então, ali à direita a gente tem esse gráfico que mostra as porções, né, do que a gente deveria comer. Então, frutas, verduras, legumes em maior quantidade, cereais, carboidratos, fibras também. E ali embaixo começa, olha como que tá bem pequenininho o Doce. O doce, exatamente. O multiprocessado, né? O chocolate, as balinhas, né? Então, é isso, é lembrar dessa quantidade, né? E diversificar também, né? E os pacientes pedem muito, não tem uma vitamina, alguma coisa, já que a imunidade boa protege do câncer. Quer mais vitamina do que alimentação saudável, né? Então, assim, diversificar. Você tem que comer alimentos verdes, vermelhos, amarelo, laranja, que cada cor é uma vitamina diferente. E é isso. E atividade física, meu povo. Ano novo, vida nova. Vamos todo mundo começar uma atividade física. Não tem a melhor atividade física. A melhor atividade física é a que você vai fazer, né? Então, não adianta eu falar que é natação, hidroginástica, se a pessoa não gosta de água, que é corrida, se o joelho dói, que é vôlei, se não tem uma quadra perto de casa.
a atividade que você vai fazer, com regularidade. Esse que é o mais importante. Não adianta eu ir uma semana, 5 dias na semana, faltar um mês. Não adianta. Constância, pelo menos 15 minutos de atividade moderada a intensa, 3 vezes por semana. É muito pouco, né? É, pouquinho. É muito pouco. Quando a gente vê, o dia tem 24 horas, a gente tirar 15 minutos para fazer uma atividade moderada a intensa, né? Isso, e vários estudos mostram que reduz o risco de câncer, né? Porque eu reduzo aquele acúmulo de mutações que eu mostrei anteriormente, né? E aí a gente está, né, num país tropical, né? Então fica aí o convite, parques. Fica fácil. Fica fácil. E a atividade física mais democrática que tem é a caminhada, né? Uhum. Você não precisa de nada. Você precisa de um tênis, uma roupa confortável. E só. E se a gente está falando em prevenção, ainda mais na era Covid, eu não posso deixar de falar em vacinas, né? Então, a gente tem vacinas que previnem o câncer. E assim, a gente teve um período muito difícil, né, de combate à ciência, às vacinas e tudo, mas a gente está vivo por causa das vacinas, né, ao longo dos anos. E uma campanha que é muito importante é a campanha de vacinação do HPV para as crianças, meninas e meninos, e ela previne de câncer de colo de útero, cabeça e pescoço, canal anal, entre outros cânceres HPV relacionados, né? E está disponível no serviço público, né? No SUS. A gente tem o maior programa de imunização do mundo, gratuito do mundo, né? E a gente tem que usar isso. E, Abna, nesse calendário de campanhas desse ano, a gente pensou bem, né? E a gente vai tirar um mês para a gente falar sobre vacina. Uma coisa que a gente não precisava mais falar. Exatamente. Porque o Brasil era um país aderente à vacina. Você imagina o prejuízo que a gente conseguiu ter por conta de todo esse anti-ciência, anti-vacina. E eu vou ter que tirar um mês para a gente se conscientizar. A gente andou algumas casas aí para trás, né, com essa questão da vacina. E engraçado, são pessoas que foram vacinadas na infância e que podem falar isso porque estão aqui, porque foram vacinadas. E agora são anti-vacina. Então, assim, vacinas salvam, sim, vidas. Óbvio, como qualquer outra intervenção, tem os riscos, mas os riscos estão inerentes a tudo, né? Até uma medicação para dor que você toma tem riscos. Só que a gente minimiza isso. E a vacina foi colocada como a vilã, né? Então, assim, tirar um mês do ano de 2023, né? É estranho falar, a tecnologia está tão avançada, as pessoas estão tão inteligentes, com informação na palma da mão, literalmente, e você ainda ter que falar da importância da vacinação. Eu vou ter que voltar para falar, olha. E aí, então, faço convite, mães e pais, vacinem suas crianças contra HPV, porque isso previne câncer. Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países que mais tem câncer de colo de útero no mundo, né? E ter trazido a vacina para cá foi um ganho imenso, e a OMS tem uma meta de erradicar esse câncer. E é um câncer que é tratado com uma vacina, porque é causado por um vírus, por uma infecção. A mesma coisa o câncer de fígado, né? A gente tem outros fatores para câncer de fígado, então álcool, hepatite C, entre outros, são fatores para o câncer de fígado, mas a hepatite B também, a gente tem vacina contra a hepatite B na rede pública. E a gente chega nos exames, né? Nos exames preventivos. Então, tudo ali que eu falei são coisas que o indivíduo pode fazer por ele,
né? Não fumar, beber moderadamente, alimentação saudável, atividade física, a vacinação que está gratuita na rede pública. E aqui é o que o serviço de saúde oferece, né? Que são os exames de diagnóstico precoce daquela doença, ou até mesmo de prevenção. Então, por que a gente tem campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul? Porque para esses cânceres a gente tem prevenção, a gente tem exames que eu posso reduzir e descobrir uma doença pré-maligna, antes de virar um câncer, e ali e tirar e o paciente ficar curado sem ter que passar por cirurgia, sem ter que passar por quimioterapia, radioterapia, entre outros transtornos. E aqui, né, para o câncer de mama, então, que é um clássico, a gente tem uma incidência antes da mamografia, outra após a mamografia, né? Então, a gente vê com as campanhas de Outubro Rosa o quanto aumenta a procura por ultrassom e mamografia. Infelizmente, com a pandemia, a gente teve essa demanda reprimida, a gente está pegando esses casos, esses pacientes que não foram assistidas nesse sentido, que a gente estava focando na Covid. Mas isso tudo vai se regularizar e aqui no Brasil está indicada a mamografia e ultrassom de mama a partir dos 50 anos, né? O externo, fora do país, a gente indica acima dos 40 anos, já começar a mamografia, e isso tem que ser individualizado para cada paciente, obviamente. Se ela tem um fator de risco, histórico na família, entre outras coisas, esses exames têm que ser pedidos antes. E lembrando que aqui é para pacientes sem sintoma, tá, gente? Então, assim, não é um paciente que notou um nódulo. Não, é um exame de rotina. Não estou sentindo nada, tenho tantos anos, vou procurar e fazer esse exame. Isso que é o rastreio. Uhum. Para o câncer de colo de útero é a mesma coisa. Então, as mulheres, todas as mulheres sexualmente ativas a partir dos 25 anos devem fazer o famoso Papa Nicolau, né? Uhum. E ele deve ser feito de acordo com a orientação do exame anterior ou a cada anual, ou até bianual, a depender se os anteriores foram negativos. E é um exame simples, né? Barato, é rápido e que é capaz de identificar uma infecção e tratar uma lesão pré-cancerígena e tirar e a paciente não sofrer com uma doença tão grave quanto é do câncer de colo de útero. E aí, reforço, lembrando, antes do Papa Nicolau, para as meninas, para as crianças, né, tem o quê? A vacina para o HPV, né? Então, pegá-las antes delas serem infectadas. Para o câncer de intestino, que é lá o segundo mais comum, né, tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem indicação de colonoscopia. Então, a partir dos 50 anos, todo mundo deve fazer uma colonoscopia. E isso, novamente, é quando eu não tenho sintoma. Então, se eu tenho sangue nas fezes, se eu tenho dor abdominal, se eu percebo, né, um caroço na barriga, isso não é de rastreio, isso já é para investigar uma coisa que você está sentindo. Aqui deve ser feito independente de você estar sentindo ou não alguma coisa. E é capaz de identificar pólipos que serão retirados e que, num período de 5 a 10 anos, poderiam virar um câncer. Uhum. Então, resumindo, o que eu preciso? Os pacientes perguntam, tem algum remédio para tomar para prevenir o câncer? Tá aí, né? Esse é o remédio, essa é a pílula. Então, não fumar, manter o peso adequado, limitar o consumo de álcool, lembrar, né, do excesso de sol, a gente está num país tropical. Gente, tá nublado, não vou passar protetor solar. Os raios ultravioleta, que é o que causam o câncer de pele, eles atravessam as nuvens, né? Então, a gente está num país tropical, abençoado por Deus, tem que passar protetor solar. E é para todas as áreas fotoexpostas, que é isso, todas as áreas que não estão cobertas por roupa, não é só para o rosto não, tá, gente? Então, eu faço especialmente câncer de pele, então a gente vê câncer de pele em todas as áreas,
né? Ter uma dieta rica em frutas, vegetais, desembalar menos, né? Então, pobre em gorduras saturadas e trans, fazer atividade física, né? E proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis, que aí sabe também que HIV, SIDA, deixa o paciente mais baixa imunidade, ele fica mais sujeito a ter câncer, né? Então, a nossa pergunta, o câncer tem cura? Sim. Ainda bem. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, era mais uma coisa mais geral, né? Mas para vocês perderem esse estigma em relação ao câncer, né? Então, a maioria dos cânceres é prevenível, sim, é tratável, sim. Os pacientes têm cura, sim, vivem muito, vão morrer de outra coisa. E eu estou aqui para convidar todo mundo, fica aí o convite. A gente vai ter agora, em 24 de março, o segundo simpósio em saúde da população negra da Faculdade de Medicina. E até o tema da campanha esse ano, do 4 de fevereiro, do Dia Mundial de Combate ao Câncer, foi diminuir o gap, né, a diferença entre assistência ao câncer. Então, onde você nasceu, quem você é, onde você mora, a sua cor, a sua religião, a sua orientação sexual, ela não pode definir o tipo de tratamento e assistência que você vai receber. Então, fica aí o meu convite. Obrigada de novo pela... Temos algum... ter chamado. Vou fazer o chat, né? Se eu fosse todos eles, tá? Abner, uma coisa assim, que é muito assim, até controverso de a gente começar o ano, tá? Com as campanhas de saúde, falando de câncer, tá? E isso vem muito de uma coisa que você falou, do estigma, tá? A minha sogra, ela não falava câncer, ela dizia aquela doença, entendeu? Quando a pessoa vai no hospital e tem aquela unidade de oncologia, que tem aquele andar da oncologia, aí já tem né, aquela agonia de estar passando por isso. E o que a gente achou muito importante em tudo que você colocou, e de uma forma brilhante, já estou agradecendo aqui, tá? Da gente voltar, a gente tem que falar, entendeu? Porque a gente precisa prevenir, tá? Por exemplo, todos os fatores de riscos e todas as formas de a gente prevenir, elas são muito parecidas para um monte de doença que a gente vai falar o ano inteiro. Exatamente. Que é diabetes, hipertensão, infarto, derrame, obesidade. Tudo caminha numa mesma batida, numa mesma sintonia, né? Se a gente melhorar isso, né, alimentação, atividade física, né? E a gente já melhora tudo isso, né? Então, isso foi muito importante para a gente, dessa puxada, primeira campanha do ano, vamos falar disso. A gente não vai falar só em outubro, só em novembro. A gente vai falar do câncer de colo de útero, a gente vai falar do câncer de colo, de intestino, a gente vai falar de todos, né? Isso. E uma coisa, isso do estigma é muito importante, porque se você não reconhece, você não trata, né? Então, muitos pacientes às vezes falam, até tinha campanha de mamografia lá na UBS, mas eu não ia, porque não quero saber. Não, você tem que saber. Hoje, a medicina está avançada nesse nível que eu posso saber e eu posso tratar. Né? Diferente de anos atrás, que saber não fazia diferença, porque eu não tinha tratamento. Eu tenho tratamento hoje. Então, o saber está diretamente relacionado com o quanto você vai viver ou não, né? Então, o estigma tem que ser combatido, né? Eu sei que médico não é uma coisa que ninguém
gosta de ir, né? Mas tem coisas que têm que ser feitas, e são coisas simples, né? Então, a mamografia uma vez por ano. Você vai tirar uma vez o seu ano para fazer esse exame, né? E as mulheres, elas são até mais, vamos dizer assim, mais educadas, mais motivadas a fazer a mamografia no Outubro Rosa. Os homens eu tenho muito mais dificuldade. Porque aí é outro, mais que estigma, preconceito, né? Sim. Então, o homem está acostumado a não cuidar, não se cuidar, né? Não precisa, o que é isso? É só o machão, ou quem procura acha, né? E tanto a gente tratar um paciente homem é difícil por causa de você aderir ele ao tratamento e fazer com que ele se envolva. Mas vamos lá, homens, quebrar esses paradigmas. Abner, a imunoterapia é novo? É novidade? Essa nova imunoterapia, sim, né? A gente já tinha algumas estratégias para tentar aumentar a ação do sistema imune e ele mesmo combater a doença. Então, a gente já tinha interleucinas, interferons, enfim, algumas coisas que a gente lançava a mão e que eram muito tóxicas, justamente porque não tinha essa modernidade, mas essa imunoterapia que a gente tem agora é nova, inclusive os médicos que desenvolveram, ou, na verdade, os bioquímicos, ganharam o prêmio Nobel pela imunoterapia, não esse ano, acho que isso tem uns 5 anos, se eu não me engano. Porque revolucionou, né? Então, a gente trata pacientes com melanoma, que é esse câncer de pele agressivo, câncer de pulmão, rim, que pode estar já metastático, ou seja, a doença saiu do pulmão e foi para outros lugares, saiu da pele e foi para outros lugares, e os pacientes ficam sem evidência de doença, Revolucionou o tratamento do câncer. Uma outra coisa que, quando eu tenho paciente, né, ou familiar de integrante nosso, paciente nosso, que diagnostica um câncer, tá? E aí a gente tem a cirurgia, a químio, e dentro da químio, como você mesmo colocou, que é uma combinação, né, de várias drogas que podem ser feitas. A gente tem a radioterapia e tem a imuno, né? E sempre tem a grande dúvida, né? Nesse câncer, como vai ser? Vai tirar, vai fazer a cirurgia, depois vai fazer a químio? Você explicou isso, né? E eu queria que você só reforçasse isso, essa escolha do que a gente vai fazer vai depender do câncer e do paciente. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente propõe para o paciente na oncologia, então, os exames de rastreio, né, mamografia, ultrassom de mama, colonoscopia, o tratamento, a químio, tudo passa por estudo clínico, tudo tem estudos por trás que mostram que é a melhor evidência naquele momento. Mas, como eu disse, a oncologia está sempre evoluindo. E a gente chama tudo de câncer, mas são milhares de doenças, né? Então, o que diz o nome e o sobrenome da doença é a biópsia, e é a partir dela que a gente vai traçar. Então, pode ter 2 pacientes com câncer de mama que vão ser tratadas de maneira completamente diferentes, porque importa a biópsia daquela paciente, a idade, se ela tem outras doenças que vai influenciar na minha quimioterapia ou não, né? Pressão alta, problema de coração, entre outras coisas. Então, o tratamento ele é muito individualizado. E na maioria das vezes a gente tem protocolos, né? Então, são protocolos de quimioterapia, protocolos de radioterapia, mas muitas vezes a decisão é compartilhada mesmo. A gente fala para o paciente, olha, o seu caso é difícil e eu vou me reunir com os colegas, o radioterapeuta, o cirurgião, o radiologista, o físico médico, e a gente vai chegar a uma conclusão de qual sequência tomar para o seu tratamento. Então, uma coisa que os pacientes sempre fazem é comparar, né, com o coleguinha. Então, aquele lá tá tomando a químio vermelha, aquele lá tá tomando a químio branca. Nossa, mas a radioterapia dele foi mais rápida do que a minha.
Sim, porque é individualizado. Se não fosse, não precisaria o senhor vir aqui na consulta, né? Para eu ver se era só fazer o mesmo protocolo para todo mundo. Então, são doenças diferentes, né? Eu acho que essa informação que você trouxe é muito importante, entendeu, Abner? Porque quando a gente fala de um assunto desse, parece até que tudo já foi dito, né? O Google está aí para não deixar a gente mentir. Para não deixar a gente mentir. Mas isso é muito importante para quem já conviveu, quem está convivendo com essa situação, tá? E a outra questão, uma coisa que você falou também, que eu achei... A gente sempre tem esse problema, essa dúvida, essa agonia, é o seguinte: eu tenho uma programação de químio, tá? Então, eu vou fazer uma químio aqui e uma químio aqui, né? E você usou até que era um período de reserva. Queimar a reserva do paciente. Queimar, Quando você programa, é o seguinte: eu estou achando que você vai dar conta Isso, do recado. Do tiro que eu vou te dar. Isso, exatamente. Certo? E até porque eu sei que o tiro que eu quero dar na célula... ele não vai pegar só a célula cancerígena, ele vai te acometer com... Então, até isso é individual. Tudo é individualizado, né? Não tem jeito. E isso eu falo com os pacientes. Tratamento oncológico pode ter muitos efeitos adversos. Felizmente, até nisso a gente evoluiu. A gente tem várias medicações para enjoo, vômito, que não tinha na década de 70, por exemplo, para fadiga, entre outras coisas. Mas é um tratamento pesado, é um tratamento difícil, é um tratamento que é isso, queima a reservinha do paciente mesmo. Então, ele tem que estar bem para aguentar o tranco. E eu costumo falar com o paciente, a doença é muito ruim, então tem que dar um tratamento tão ruim quanto aquela doença para poder combater. Mas aí a gente dá porque sabe que aguenta, que vai passar por aquilo, que vai ser aquele período de debilidade, de maiores cuidados, maiores reservas, até fazendo exame de sangue, ou hidratação, ou o que seja, mas vai ficar curado daquela doença. A gente começou a falar de cigarro, né? Grande vilão dessa história toda. E das outras histórias. E das outras histórias. Né? Hoje aqui em São Paulo, um dia muito chuvoso, um dia caótico. E aqui no prédio não pode fumar ali na frente. Tem que fumar do outro lado. Onde é descoberto. Tinha gente fumando com a chuva. Eu acredito. Entendeu? Para você ver o grau de vício e tudo mais, tá? E o que eu já escutei em consultório, que você já deve ter escutado em consultório, em roda de conversa, você falou também, mas eu vou reforçar aqui. Fulano fumou a vida inteira. E não teve câncer, não teve isso. Ou só teve idoso, entendeu? Esse é clássico. Isso é clássico, né? Esse é clássico, é isso. Assim, você sabe que você pode sair num carro e não botar o cinto de segurança, aí você pode sofrer um acidente e se você tiver sem o cinto, pode ser fatal. E é a mesma coisa o cigarro, mas também você pode sair sem o cinto, né? Durante muitos anos o cinto não foi obrigatório. Eu, né? criança, sobrevivi sem o cinto, mas... Então, assim, durante muitos anos não foi obrigatório e pessoas não morreram de acidente de carro, né? Sim. Mas por que a gente usa hoje? Porque a gente tem o conhecimento de que o cinto muda o desfecho, né? E o cigarro é a mesma coisa, né? Durante muitos anos foi estimulado por campanhas de Hollywood, era bonito fumar, até a gente começar a ver que esses mesmos atores e modelos que estavam lá fazendo as campanhas estavam depois morrendo nos hospitais, ou fosse por câncer, ou fosse por DPOC, né, enfisema ou infarto, né? Então, nós temos o conhecimento hoje. Resta você usar ou não. E isso vale a mesma coisa para vacina, né? Então, assim, tem pessoas que não foram vacinadas e que pegaram a Covid que ficaram bem, né? Por outro lado, a gente está com mais de 600 mil óbitos no Brasil. Então,
é o risco, né? E eu queria conversar contigo agora rapidinho. No início você comentou muito o seguinte, que a gente, mais ou menos assim que você falou, e por incrível que pareça, foi a mesma conversa que eu tive com o paciente hoje, tá? Que realmente a expectativa de vida nossa aumentou, né? E a gente deu mais chance para as mutações acontecerem, Uhum. tá? Então, a gente tem esses cânceres que a gente vê acima dos 40, acima dos 50, tá? Até porque teve que ter um tempo para as mutações aparecer, né? Abner, e o câncer infantil, câncer de criança, né? A gente tem também, lógico, mutações podem acontecer em qualquer momento da vida, né? A gente sabe que coisas predispõem e que aumentam o acúmulo dessas mutações, né? Igual a exposição solar, o cigarro, o álcool, entre outras coisas, mas mutações podem acontecer em qualquer momento. E na infância é o momento que as células estão mais se dividindo, né? Então, lembrando, quanto mais uma célula está se dividindo, maior o risco de alguma divisão dar errado, né? E por isso a gente tem os cânceres infantis, tem até crianças que já nascem com câncer, porque você sai de uma célula, uma coisa minúscula, microscópica, para uma pessoa, né? E imagina a quantidade de mutações de divisões que não foi preciso para aquilo acontecer. Mas não é nem de longe a doença mais comum na infância, por exemplo. Então, a gente tem casos, é considerado doenças raras na infância. Sim, por isso, né? Mas pode acontecer. E na infância tem uma outra característica que elas são, quando acontece, a maioria delas, claro, tudo que a gente está falando é bem generalizado, são muito mais curáveis, né, do que para o adulto. Então, câncer infantil é outro capítulo. Crianças toleram doses muito maiores de quimioterapia, de radioterapia, intervalos mais curtos, e são doenças com altíssima taxa de cura, né? Que é até uma coisa, assim, não vou te dizer que é nova, né? Mas eu acho que foi a própria evolução da quimioterapia, Com dos certeza. tratamentos que trouxe Com certeza. essa fala que você trouxe, que é maravilhosa, né? Uhum. Porque antigamente a gente dizia, ai, criança com câncer é mais complicado, né? Não é, pelo contrário, não é. Um dos outros cânceres que eu trato, que é sarcoma, eu trato os cânceres raros, melanoma, sarcoma e sistema nervoso central, né, de cérebro. Então, o sarcoma é uma doença mais comum em adultos jovens e crianças. E eu costumo falar também lá no serviço, a gente brinca, que tem ali o cutoff dos 18 anos. Até os 18, o paciente tolera a quimioterapia liso. Depois dos 18, nossa, é uma dificuldade de tratar. Então, assim, pacientes crianças com doenças, cânceres de criança, vão muito melhor. Bom, e de tudo isso aqui, a grande mensagem que eu acho, né, que você deu e a gente vai reforçar agora, é o diagnóstico precoce. Né? O diagnóstico precoce só vai acontecer se a gente fizer os exames de rastreio. Eu não tenho segredo. Não tenho como, né? Eu vou precisar. Não tem segredo, né? E assim, de todos os cânceres que a gente tem poucos rastreios, né? Poucos que o exame dá diferença, né? Então, pacientes às vezes chegam com cânceres difíceis, né? Câncer de pâncreas, entre outros. Mas como ninguém me pediu um exame? Não tem exame não está indicado, né? O pâncreas fica lá atrás, perto quase da coluna, né? Ovário, a mesma coisa. Então, assim, para aqueles que a gente tem que fazer, né, exame. E até fora do país, a OMS discute, talvez chegue no Brasil em algum momento, o rastreio para câncer de pulmão, né, para aqueles grandes tabagistas e com tomografias seriadas. Então, o rastreio tem aumentado cada vez mais. Então, são poucos exames, cânceres que eu tenho indicação de rastreio
e todos esses eu reduzo a mortalidade, né? Isso. E uma coisa que eu sempre falo no Outubro Rosa, e que eu acho que a gente deve falar aqui também, é a questão, existe a importância do autoexame, só que o autoexame, ele não exclui a mamografia e a ultrassom. Não exclui. Na verdade, assim, o autoexame é importante que a mulher precisa se conhecer, né? Não só o autoexame da mama, mas conhecer o próprio corpo, a pele, saber se surgiu uma pinta nova ou não, entre outras coisas. Mas pensar que um nódulo que aparece quando já está sendo percebido é uma coisa que a gente perdeu, que devia ter sido vista na mamografia e no ultrassom, né? Então, ele não substitui. Ele é um agregado, né? A pessoa conhecer o próprio corpo, a própria saúde é muito importante, mas ele não substitui a mamografia e o ultrassom. Porque às vezes as campanhas do Outubro, elas falam tanto no autoexame, que a mulher pensa assim, eu faço meu autoexame, não está acontecendo nada, eu não preciso fazer a mamografia, entendeu? Não. E isso é importante a gente dizer. Não. O autoexame é entre uma mamografia e outra, para poder... As doenças de intervalo, né? Infelizmente, nenhum rastreio é 100%, né? Nenhum exame de mamografia, ultrassom, Papa Nicolau vai pegar todos os casos de câncer que vão acontecer no mundo. Tem os cânceres que acontecem no intervalo de um exame para o outro, e é onde entra o autoexame, mas ele não substitui. De jeito nenhum. Ai, doutora Abby, eu queria ficar aqui mais tempo conversando, tá? Mas olha, te agradeço muito, tenho certeza que nossos integrantes vão aproveitar muito, tá? E vamos estar preparados aí para o ano que está começando e que virão outras campanhas, outras conversas que nem essa que a gente teve e que vai ser muito bom, tá? Eu agradeço de novo o convite e fica aí o convite para todos. Ano novo, vida nova, né? Então, repensar aí o estilo de vida e pensar, obviamente, a nossa conversa foi sobre câncer, mas como a doutora disse, isso pode se estender para a maioria das doenças modificáveis, né? Exatamente. Então, Obrigada, gente. estamos terminando por aqui. Agradeço quem nos acompanhou, quem nos está nos assistindo, quem vai nos assistir. Um grande beijo, tá? Aproveitem esse ano para mudar alguma coisa que não foi mudada nos anos anteriores. Exatamente. Beijo.